Quando nós olhamos lá o texto de Hebreus, capítulo 4, verso 15, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas o quê? Sem pecado. Mas lembra, a obediência dele foi pela fé. Como que Cristo, então, venceu a tentação? O melhor exemplo que a gente pode ter é o exemplo que a gente tem lá em Mateus 4, né? A tentação do deserto. Ali, logo após o seu batismo, Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde ali ele jejuou por 40 dias. E teve fome. Olha lá, corpo com efeito do pecado. Teve fome. Então o tentador, aproximando-se dele, lhe disse: se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então, tentação. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Como é que Cristo responde a essa tentação aqui do maligno? Pela fé na palavra de Deus. Transforma essa pedra em pães. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas Satanás não se dá por satisfeito, então ele tenta novamente. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Agora ele vai usar as escrituras, né? Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. De que maneira Cristo vence essa segunda tentação? Pela fé na palavra de Deus. Mas daí Satanás tenta mais uma oportunidade. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram os anjos o servir. Em todas essas investidas de Satanás, Cristo ele permaneceu firme unicamente pela fé na palavra de Deus. Ele não usou o seu poder divino. Satanás tentou fazer com que ele usasse o seu poder divino. Mas o que ele fez? Confiou em Deus. Confiou na palavra de Deus. Tomou posse da palavra de Deus. E pela fé, ele resistiu ao tentador. Tiago, no capítulo 4, verso 7, vai dizer o quê? Sujeitai-vos a Deus e resiste ao diabo, e ele se apartará de vós. O que é se sujeitar a Deus? É se entregar totalmente ao Senhor e confiar nele. É ter fé plena em Deus. Se você tem fé plena em Deus, o diabo ele não vai te tentar de uma maneira indefinida. Vai chegar uma hora que ele vai ser lançado fora. Tá certo? E foi isso que Cristo demonstrou aqui. Ele não usou poder divino para vencer a tentação, mas ele utilizou unicamente a fé na palavra de Deus. Foi uma vitória obtida pela fé na palavra de Deus. Não é fantástico isso? Preto. Oi, Catinho, pode falar. Fantástico. Você, quando estava lendo Mateus, né, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Sim. Aí você perguntou, né, por que Jesus precisava viver 33 anos? Né? Se fosse apenas para nos dar o perdão, ou justificar, bastava que ele viesse, né, como adulto e fizesse o sacrifício, né, morresse pelos nossos pecados, mas ele viveu uma vida toda para nos ensinar como que é obedecer, né, e viver pela fé. Exatamente. E aí eu pensei assim que o cristão, ele nasce, né, para uma nova vida, né? Não é só o batismo pela água, mas é o batismo pelo Espírito, né? E é o Espírito que nos ajuda a executar as obras da fé, né? Então, quando nós lemos aquele texto lá, que aquele que pratica o que é bom, pratica a verdade, ele vem para a luz para que as suas obras sejam manifestas, porque essas obras são feitas em Deus, né? Eu me lembrei que Jesus também dizia, né, àqueles que argumentavam, com que poder, com que autoridade você realiza estas coisas, e todas as respostas de Cristo é que as suas ações eram feitas no Pai, né? Que as suas ações revelavam o Pai, eram feitas por intermédio do poder do Pai, não pelo seu poder divino, porque ele era Deus, né? Mas ele realizava pela fé, né? E quem executava através dele era o Espírito Santo, era Deus Pai. Então é assim que o crente também pode viver uma vida de justiça, né? Após ser perdoado, e no poder de Deus, no poder do Espírito Santo, pelas suas próprias forças, não. Né? Nunca. Então, é vitória pela fé na palavra de Deus. E Jesus, ali na tentação, né, o grande modelo realmente, né? Porque
ele não depende do seu poder, ele simplesmente repele a Satanás usando a palavra de Deus, né, onde ele está fundamentado, né, na palavra de Deus, palavra inspirada do Espírito. É assim que o cristão, né, que o crente também vai ser vitorioso, né, pela fé na palavra, não no que os olhos veem, no que os sentidos indicam, mas naquilo que ele aprendeu, né, e que se alimenta da palavra, né, diariamente. Isso é maravilhoso mesmo, né? Que é um plano perfeito, né? Exatamente. Então, porque a gente falou aqui, né? Se Cristo vencesse, fosse obediente pelo seu poder divino, ele estaria numa situação desigual de Adão. Então, ele teria que vencer no mesmo plano, tá certo? Só que Cristo estava em desvantagem com relação a Adão, né? Então, a obediência de Cristo não era pelo seu poder divino, mas unicamente pela fé, fé na palavra de Deus.